Irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Marcos Damasio, começando o programa Tempo com Deus. Olá, boa noite, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Sejam bem-vindos para mais um programa Tempo com Deus. E hoje nós vamos estar aqui com grandes notícias que vêm da parte do Senhor. Através de quem? Do nosso convidado dessa noite, o diácono Fernando Aparecido Delgado. Isso mesmo, hoje estaremos então fazendo menção àquilo que Deus faz na nossa vida, como Ele faz na nossa vida quando nós permitimos. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Obrigado, pastor, Deus abençoe, boa noite, amados. E hoje o senhor sabe que o senhor veio aqui não só para falar para nós, né, como irmãos em Cristo, mas também para o público que está lá em casa, de como foi a sua trajetória, né, para chegar até aqui. Como foi, o que aconteceu no seu caminho, se você nasceu em berço evangélico, mas para isso, o irmão Marcos vai estar aí fazendo essas perguntas. Amém. Boa noite. Boa noite, irmão Marcos. Há quanto tempo o irmão serve ao Senhor? Olha, eu sirvo ao Senhor desde os 16 anos de idade. 16 anos de idade. São 20 anos, mais ou menos. Sim, já há 20 anos que está servindo ao Senhor. Isso. E a família? A família não serve ao Senhor, assim, hoje a minha esposa serve ao Senhor, né? Ela se converteu, está nos caminhos do Senhor também. Filhos, o senhor tem? Eu tenho 3 filhos. Tá certo. E toda a família é do berço evangélico ou só o irmão que serve ao Senhor? Então, hoje, para a glória de Deus, né, todos estão nos caminhos do Senhor. Eu tenho um filho de 15 anos, que é do Sim. meu primeiro casamento, e tenho 2 crianças pequenininhas, uma recém-nascida praticamente, está com 8 dias hoje. Amém, amém. Bênção, né? Filhos é uma bênção do Senhor, né? Sim, ambos estão, né, comigo também. É o que na verdade eu acho assim, né? Criança é o que faz com que realmente nós possamos nos mover mais ainda para a obra do Senhor e é o que nos faz permanecer, né? Porque nós queremos ser exemplo para os nossos Falando filhos. nisso, pastora, a partir do momento que eu fui pai, vou colocar assim, de verdade mesmo, eu aprendi um pouco a respeito do amor de Deus para com as nossas vidas. Porque a gente só entende o amor de Deus quando a gente é pai. Porque, tipo assim, eu tenho um filho de 15 anos, do meu primeiro relacionamento, que eu não tive a oportunidade de ver andar, né, de ver começar os primeiros passos dele. E eu tinha isso no meu coração, eu falava assim, mas Senhor, eu não sou pai, porque pai não é o que fez, assim, é aquele que cuida. Exato. Aí Deus um dia, né, através de uma profecia, me disse que ia me dar um filho, ia restaurar a minha vida, ia tirar aquilo do meu coração que incomodava, aquilo que me fazia me sentir uma pessoa defeituosa, vamos colocar assim. Sim. Aí ele foi e me deu meu filho. E esse meu filho, que Deus me deu, ele não me deu assim simplesmente minha esposa ficou grávida, não. A gente recebeu a profecia, ela teve um sonho com a criança e Deus deu o nome. Então, quer dizer, uns 2 meses antes dela ficar grávida, a gente já sabia, Deus já tinha contado pra gente, né, através de sonhos, que ela ia ficar grávida e que ela ia ter um menino e que o nome do menino ele se chamaria João Miguel. Amém. Aí, passados 2 meses, ela ficou grávida e hoje eu ensinei meu filho a andar. Sabe, aquilo para mim, quando eu vi ele dando os primeiros passos, foi um sentimento tão grande. Eu fico imaginando assim, o sentimento de Deus quando a gente começa a caminhar nos caminhos dele. Exatamente. É assim mesmo que Ele quer que a gente se sinta, né? Qual que levou o irmão na palavra do Senhor? Olha, irmão Marcos, aí tem uma história bem interessante. Olha. Por quê? Como a pastora citou no início, eu não vim de um berço evangélico. Sim. Né? Os meus pais, eles não tinham conhecimento da palavra. Fé eles tinham em Deus, porém não conheciam a palavra. Antes do meu nascimento, a minha mãe ela teve ali muitas complicações. Né? Eu nasci prematuro, 6 meses, fiquei um tempo numa UTI, passado esse tempo na UTI, os médicos desacreditavam. Não acreditavam que eu ia sobreviver. Enfim, por causa disso, a minha mãe, ela se apegou muito na fé em Deus. Sim.
E do lado da minha casa, onde a gente vivia, meu pai foi e vendeu uma casinha pequena para um pastor. E esse pastor montou uma igrejinha ali. Aí, com 4 anos de idade, eu via o pastor começar os cultos. E eu comecei, então, a ir nesse culto. Com 4 anos de idade, eu levei, Deus trouxe até o meu coração um desejo de conhecer. E eu comecei, então, a ir naquela igreja. E ali naquela igreja, com 4 anos de idade, eu conheci Jesus. Porém, eu não, não me converti com 4 anos, eu costumo dizer isso, mas eu conheci Jesus. Então, com 4 anos de idade, eu aprendi que existia um Deus, eu aprendi que a gente não pertence a este mundo, não. Eu aprendi que Deus tem algo maravilhoso para nossas vidas, isso com 4 anos de idade. Depois a história ela continua e eu vou me converter de verdade aos 16 anos de idade, já com uma outra caminhada. Mas diante disso, o que nos faz entender, diante dessa palavra, né, do diácono, de quando ele conheceu Jesus, com apenas 4 anos de idade. Mas o que nós vemos acontecer demais nas igrejas? Muitas vezes os pais deixam de levar seus filhos, porque estava dormindo, ou porque estava frio. É um erro muito grande que nós cometemos. Jamais você vai buscar aquilo que é bom para você deixando o seu filho para trás. Jamais. Então, que nós possamos ter esse entendimento. Quando estamos na presença de Deus, a nossa casa, a nossa família também tem que estar na presença de Deus. Né? E hoje, como que é assim, o irmão na presença do Senhor? Como é seu dia assim, na presença dele? Como seria? Olha, para mim é maravilhoso, né? Hoje normalmente eu acordo pela manhã, faço a minha oração, agradeço já a Deus pela família que eu tenho, ali, pelos meus filhos, vou para o meu trabalho, passo ali o dia no trabalho em comunhão com Deus. E normalmente à noite a gente vai para o culto, junto com a família. Irmãos, isso é fantástico, é maravilhoso, porque não tem nada melhor do que você passar a sua vida, os seus dias com Deus, na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Então, para mim e para vocês que estão assistindo em casa, que vão ser impactados com essa história, irmãos, se dedique, sabe? Busque conhecer esse Deus, saber quem é o Deus que te criou, quem é o Deus que te escolheu, que te formou no ventre, para que você possa sentir a mesma sintonia que nós sentimos, a mesma presença que nós sentimos. É muito bom. Você sabe, amados, tem uma coisa que está acontecendo demais hoje no nosso dia a dia, até por conta disso tudo que todos nós estamos vivendo. O Brasil e o mundo está vivendo. Esse momento é terrível. Alguém esperava por isso? Jamais. Mas o que nós, como os homens e mulheres de Deus, jamais devemos fazer é murmurar em cima daquilo que estamos vivendo. Muito pelo contrário, nós devemos estar exaltando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para sermos exemplos àqueles que não conhecem a palavra de Deus, porque nós vivemos pela fé, e é através da fé que nós temos que crer que tudo isso vai mudar, e há um propósito de Deus em tudo. Nós temos que viver acreditando nisso, né, irmão? Amém, glória a Deus. Se não for dessa forma, seria inútil a nossa vida na Terra, né? Mas nós cremos que esse Deus maravilhoso, que nós vivemos todos os dias para Ele, e por Ele está com os olhos atentos para esse lugar, está com os olhos atentos para a tua vida, e Ele quer uma oportunidade para transformar, para mudar a tua história, assim como Ele mudou a história daqueles que estão aqui hoje. Amém, amém. Os irmãos de casa, né? Que Deus está tocando no coração para estar transmitindo para eles agora, assim, que não é para deixar o cansaço entrar em si, né? Porque a gente tem que buscar o Senhor, tem que ir na casa do Pai. O culto começa em casa. Sim. Mas o importante é a gente ir pro templo, sentir aquela presença do Senhor na vida da gente é muito importante. Então, não deixar aquele cansaço tomar conta da gente, né, irmão? Tem mais pergunta, meu Marcos? Sim. Teve alguma dificuldade nessa trajetória, esse tempo todo em Cristo, assim, aquela dificuldade que o irmão fala assim, parei, não quero mais seguir? Teve alguma dificuldade? Teve muitas, né, muitas lutas. Como eu disse para o irmão,
Eu me converti aos 16 anos. Eu era um adolescente, um jovem, muito rebelde, né, pelo fato de a história ser um pouco triste. Eu me tornei um jovem rebelde quando aceitei a Jesus. E eu comecei a caminhar. Só que um conselho para você, meu querido irmão, que vai assistir essa mensagem, coloque no seu coração e busque com toda a sua força firmar os seus passos na rocha, na presença. Porque durante um tempo eu caminhei apenas visando aquilo que Deus poderia me dar, sim, aquilo que Deus poderia fazer na minha vida. E isso, quando não acontece, quando você não recebe, você se frustra. E pastora, irmão, Deus ele não é garçom. Sim, Deus não vai fazer aquilo que a gente quer, Ele vai fazer o plano dele. Né? Deus vai fazer a vontade dele, ser superior. E isso, quando a gente está caminhando nos caminhos do Senhor, visando o benefício, e você não consegue, você não recebe, você se frustra. E quando você se frustra, você começa a olhar as dificuldades que tem. Exemplo, um cristão, ele olha as coisas que o mundo oferece e ele não aceita, ele não quer. Mas o diabo vive soprando na mente, no coração, que aquilo é bom. Exato. Né? E se você for olhar com os olhos carnais, irmão, sim, é bom mesmo. Né? Porque se não fosse bom, se o pecado não fosse bom, aí as igrejas estavam lotadas. Né? Aí isso entrou no meu coração e me fez, por um tempo, sair da presença de Deus. Me fez cair. Né? Me fez sair da presença de Deus. Então, temos que tomar muito cuidado. Temos que olhar para Deus e saber que este Deus, Ele tem um propósito comigo e com você. E o propósito de Deus não vai ser frustrado. O nosso vai. Então, meu querido, as dificuldades virão. Sim. As lutas virão. Mas se você permanecer firme, com seus pés na rocha, foi um dos conselhos que Deus me deu, né, que quando voltei para os caminhos do Senhor, Deus me deu um conselho. E nesse conselho que Deus me deu, Ele me mostrava uma rocha e falava assim: aqui é o seu lugar, com os pés firmados na rocha. E essa rocha é Cristo. É Cristo. Quando nós firmamos nossos pés em Cristo, a gente olha as situações da nossa volta, as dificuldades da nossa volta, e fala assim: não, eu posso vencer, porque estou com meus pés firmados. Aleluia, amém. Mas olha, nós podemos ver com isso que o pastor, né, o diácono, pastor, já estou profetizando. Está profetizando. Receba aí. Que o diácono falou muito no tempo rebeldia. Sim. Né? Quantos são, né, as pessoas que hoje servem o Senhor com amor e dedicação, que até então teve um tempo de rebeldia? Aí eu pergunto ao senhor, diácono, das pessoas que conviveram contigo nesse tempo de rebeldia, você hoje pode dizer que alguns deles você já viu na presença do Senhor, que vieram? Olha, pastora, para ser bem sincero mesmo, eu não consigo assim olhar para as pessoas que estavam do meu lado na rebeldia, hoje nos caminhos do Senhor. Não consigo. Porque quando eu aceitei a Jesus, eu vim, né, com um grupo de jovens. E esse grupo de jovens era formado por 5 pessoas. Uns foram presos, se perderam no mundo das drogas, outros morreram. Enfim, não consigo assim olhar e ver eles nos caminhos do Senhor. Não tem. Mas eu fiz essa pergunta exatamente por isso. Eu vou sugerir aos irmãos, a você que está aí acompanhando o nosso programa, e a nós mesmos aqui, ao deitar nossa cabeça no travesseiro, vamos procurar lembrar de pessoas que fizeram parte da nossa história, do nosso passado. E procurar, hoje é tão fácil encontrá-los, né? Tem aí a rede social, pelo menos tente, para saber onde anda, como anda, se conhece o caminho, se não conhece, por que você não tenta resgatá-los? Sujeito. Olha só que recado, hein? Maravilhoso de Deus, né? Deus é maravilhoso na vida da gente, a gente nunca pode esquecer aquela palavrinha fé. A gente tendo fé, tem tudo, irmão.
Qual assim o tempo que mais marcou com Jesus? O tempo que mais marcou com Jesus foi o meu retorno. O retorno. Por quê? Importante. A minha queda, ela me levou lá embaixo. Eu sempre, na minha juventude, eu sempre tive algo muito forte comigo. Eu jamais usaria droga, jamais colocaria algo impuro na minha boca. E Satanás, quando me tirou da presença de Deus, ele me jogou tão profundo debaixo de seus pés que eu entrei no mundo das drogas. E isso aí foi para mim o fundo, né? Eu não tinha perspectiva, eu não tinha mais esperança, não tinha sonho. E quando Deus me trouxe de volta para a presença dele, foi assim, sabe, quando aquela sensação, hoje quando eu chego na minha casa, meu filho me abraça, eu sinto um amor tão grande. Foi esse amor que eu recebi de Deus quando eu cheguei no altar. Amém. Quando eu cheguei na presença de Deus. Então o meu retorno foi que marcou muito a minha vida, que marcou muito a minha caminhada com Deus, mais até mesmo das promessas se cumprindo, porque Amém. as promessas Deus fez e eu já sabia que ia se cumprir. Porém, aquele retorno, aquela volta, saber que Deus me recebeu de novo. Nossa, recebeu de Isso. braços abertos. Sempre, né? É. Amém. E a dificuldade que o irmão enfrentou? Olha, a dificuldade foi a maior dificuldade minha, foi porque, tipo assim, eu não dava ouvido, porque quando você conhece a palavra, pastor, irmão, as pessoas vêm falar de Jesus para você, eles falam assim, olha, eu já sei, eu ouvi isso, ou melhor, eu falava sobre isso. Então, quer dizer, não tem o que as pessoas digam para você que você não conheça, você conhece. Cria uma barreira, né? Você cria uma barreira, um muro. Então, a minha maior dificuldade foi exatamente isso, porque eu tinha conhecimento da palavra, porém, quando as pessoas vinham falar, Deus mandava alguém para falar de Jesus para mim, eu não recebia, eu não aceitava. Não aceitava. Minha maior dificuldade foi exatamente essa. Infelizmente, isso acontece até mais com aqueles que dizem conhecer Jesus do que com aqueles que você vai resgatar pela primeira vez. Exatamente. Né? É mais fácil, pastora, você hoje evangelizar uma pessoa que não conhece Jesus, que não tem uma experiência com Deus, do que uma pessoa que se afastou do Senhor. Sim, exatamente. Toda a sua família é evangélico? A esposa, filho, mãe, tio, avô ou não? Hoje, sim, hoje a minha família total é eu, minha esposa e meus filhos. Sim. Né? Uhum. Por quê? A minha mãe, ela morreu quando eu tinha 10 anos, e os meus avós praticamente eu não conheci, então não tive conhecimento deles. Mas a minha mãe, ela faleceu, meu pai também já é falecido, então a minha família total é eu, minha esposa e a minha filha hoje com 8 dias, glória a Deus, meu filho que tem 1 ano e 5 meses, e o meu filho de 15 anos, ele também é cristão, ele também é evangélico. Amém. Ele mora numa outra cidade, ele é de um outro ministério. Glória a Deus. Só a gente enche, né, a boca e o coração quando a gente sabe que os nossos filhos estão seguindo, Amém. né, o caminho do Senhor, até porque se nós vivêssemos como o irmão está passando aí, o que você passou, jamais você desejaria isso aos seus filhos, né? Então, quando nós sabemos que os nossos filhos estão seguindo o caminho do Senhor, é para dar glórias o tempo todo. É muito grande. O irmão foi para a igreja no amor ou pela dor? Eu posso dizer que foi pela dor, né? Foi totalmente pela dor, não tinha como ser amor, alguém te convida, legal, vamos lá, bacana. Mas não, eu não tive isso. Eu, quando cheguei nos caminhos do Senhor, eu estava ali no fundo do poço. Então foi pela dor que eu conheci o Senhor Jesus. Irmão, você sabe que quando nós decidimos buscar o Senhor, há poucos que vai concordar contigo e há muitos que vai dizer, mas que besteira é essa, né? Quando você decidiu buscar o Senhor, você teve essa rejeição mais das pessoas que te conheciam ou daqueles que passaram a te conhecer quando você se entregou ao Senhor? Na verdade, pastora, eu sempre, minha vida toda, sempre tive poucas pessoas próximas, né? Nunca fui assim de ter muitos amigos, colegas, não. Sempre tive muito poucas pessoas próximas. Então, assim, quando eu conheci Jesus as pessoas que estavam comigo na ocasião, elas também foram.
Então eu não tive essa dificuldade. E nos caminhos do Senhor eu fui abraçado, né? As pessoas que me receberam, passaram a me conhecer, conheceram a minha história, elas me abraçaram, elas me receberam com amor, com alegria. Então eu não tive a rejeição das pessoas. Primeiro porque não tinha as pessoas para me rejeitar. Sim, sim. E as que passaram a me conhecer, começaram a gostar de mim, gostaram da minha história e torceram por mim. Amém. Mas aí vem uma outra pergunta. Amém. Você falou que tinha poucos amigos, né? Poucas pessoas próximas. Mas e quando você caiu no mundo? Como aumentou esse número de amigos? Então, quando eu caí no mundo, tipo assim, aí entra a questão. Você só tem amigos no mundo quando você tem dinheiro. Com certeza. Quando você pode bancar. Quando você tem, tipo assim, o dinheiro da droga, o dinheiro da bebida. Aí você tem pessoas próximas, não são amigos, são pessoas próximas. Mas é o que nós chamamos, né? Sim, Quando estamos com os amigos. Sim. E essas pessoas, no momento, elas estavam do lado e quando acabava aquele momento, elas sumiam. Né? A maior tristeza do coração de alguém, de quem sai da presença de Deus, é quando você deita na cama. Porque passou o momento da bebida, o momento da droga, você está na cama, você fala, puxa vida, o que eu estou fazendo na minha vida? Exato. Porque isso não é para mim. Essa situação não é para mim. Pelo menos é o que estava no meu coração. Quando eu chegava na minha casa, toda a minha vida, como eu não tive muitas pessoas próximas, amigos, eu sempre morei sozinho. Né? Eu me casei depois que eu voltei para os caminhos do Senhor. Mas eu sempre morei sozinho. Então quando eu chegava na minha casa, colocava a cabeça no travesseiro, eu falava assim, Senhor, esse mundo não é meu. Essa situação não é para mim. Então, aqueles amigos, aquelas pessoas que eu listava como amigos, ficavam na balada, ficavam no bar, ficavam na praça, e eu não tinha ninguém por perto. Eu não tinha ninguém por perto. Então, quer dizer, eu só tinha Jesus, que nunca me abandonou. Jamais ele foi o único que sempre esteve do meu lado, mesmo eu não querendo a sua presença, eu não estando na sua presença, ele nunca me deixou. Permanece. Nós estamos com o programa Tempo com Deus e hoje estamos aqui com o nosso convidado, o diácono Fernando Delgado, que está relatando um pouquinho da sua história. Eu digo pouquinho mesmo, porque é evidente que testemunho de vida, quando nós fazemos essa transformação, quando nós permitimos, porque Deus ele pede permissão. Deus ele não entra por brechas. Para que Deus tome posse daquilo que é dele, que é teu coração, tem que estar escancarado, né? Então hoje estamos aqui com ele como convidado, relatando um pouquinho da sua história. É evidente, como eu falei, haveria muito tempo, porque é muita coisa que acontece, principalmente no dia a dia do cristão. Sim. Muitos pensam que é muito fácil, mas não é. Há uma dificuldade muito grande de nos mantermos nos caminhos do Senhor diante das lutas que muitas vezes temos que não parece. Porque muitas vezes fala assim, você fala que tem luta, mas você vive sorrindo. Mas quem confia em Deus vive sorrindo porque sabe, por mais que nós tenhamos luta, a vitória está por vir. Essa é a nossa verdadeira confiança. Então hoje nós vamos estar praticamente aqui, quase que no finalzinho do nosso programa, nos despedindo de vocês, mas é evidente que nós vamos permitir a consideração final do nosso diácono aqui, e também ele vai estar encerrando, fazendo uma oração, e nós queremos agradecer imensamente a sua participação, de estar aqui conosco, acompanhando esse programa que foi feito para mim, para vocês e para você. Irmão Marcos? Muito obrigado pela presença do irmão aqui hoje. Que Deus continue te abençoando, te usando cada vez mais. Faz uma oração para o pessoal de casa. Dá aquele recadinho de Deus para a pessoa de casa que está te ouvindo nesse momento. Me permite ler só um versículo? Sim. Fique à vontade. A palavra do Senhor diz assim no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto. Irmão, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, não foi você que decidiu ou parar para ver esse vídeo, assistir essa programação. Foi Deus que separou este momento para dizer para você, olha, lá do outro lado tem alguém que tem uma história parecida,
ou até mesmo pior do que a sua. Mas eu mudei a vida dele. Eu transformei a vida dele. Eu posso fazer o mesmo com você. Então, nesse momento, para um pouco. Pensa. Se Deus ele é capaz de escolher alguém no ventre, mesmo sabendo que aquela pessoa vai errar tanto, vai fazer tantas coisas erradas, mas não desistiu dela. Você acha que ele desistiu de você? Você acha que para você não tem jeito? Tem. Então levante as suas mãos para o céu e pense um pouco. Deus quer alcançar seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Pai amado, pela oportunidade de estar neste programa e pedir ao Senhor para alcançar os teus filhos e dizer a eles, Pai amado, no coração de cada um, que o Senhor tem um projeto, um propósito. E como está escrito no livro de Jó, meu Pai, os planos e os projetos do Senhor não podem ser frustrados. E tudo vai se cumprir no tempo do Senhor. Abençoa eles, alcança eles, aonde eles estiverem neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer ao irmão Marcos Damasio pela oportunidade. Deus abençoe. Pastora Rita, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, amados. Fique com Deus. Encerrando aqui então, mais um programa Tempo com Deus, com a apresentação Marcos. Boa noite, pessoal. Fique com Deus. Aqui é o irmão Marcos Damasio. Até o próximo programa Tempo com Deus. Esse programa é luz para a tua vida. E Rita Araújo. Tchau.